Vocês já se perguntaram qual é o melhor método para farmar crédito de fato dentro do jogo? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou abordar 5 métodos diferentes do pior farm, onde você pode conseguir até 5 milhões por hora, ao melhor farm, onde você pode conseguir até 13 milhões em uma hora. Antes de tudo, eu tenho que esclarecer que todos os testes aqui, todas as runs, foram feitas com 1 hora de duração no máximo e utilizando apenas o bônus de crédito que você pode comprar na loja, que dobra os créditos que você adquire durante a missão. Isso significa que, na verdade, você pode conseguir lucros ainda maiores se estiver rolando um evento que também forneça bônus de crédito, além também do bônus de relay, que, diferente dos outros, fornece apenas 25% de bônus. Em outras palavras, todos os bônus aqui são cumulativos, então quanto mais bônus você tiver, melhor. Começando pelo bom e velho Index, a opção mais acessível e ao mesmo tempo, entre aspas, menos eficiente segundo alguns jogadores. Eu testei 2 métodos semelhantes, porém diferentes. Em um deles eu visitei aquele bom e velho Farm AFK, que inclusive tem um vídeo bem velho aqui no canal, onde a gente utiliza o clone do Wukong para matar inimigo enquanto a gente se torna imortal spamando a segunda habilidade. Primeiro, antes de tudo, saibam que na hora de entrar no Index, você tem que entrar no Index puxando a missão ou do Relay ou de um dojo. Isso porque quando você faz isso, você consegue manipular ali o mapa que vai cair e forçar sempre o mesmo mapa, Outpost. A gente sempre vai jogar nesse mapa porque ele é mais simples mesmo, não é um labirinto igual o Gasworks, que é o outro mapa e no caso não é o que a gente vai querer aqui. Basicamente, nesse método, a gente vai ficar no spawn mesmo, porém de costas para os inimigos, olhando para o horizonte. Assim, a gente força o spawn deles bem próximo das nossas costas. Então, enquanto o clone elimina inimigos que spawnam por ali, você vai spamar a segunda habilidade para ignorar qualquer tipo de dano. Você não necessariamente precisa infundir nada via Helminth aqui. Eu acabei utilizando Evade, a habilidade do site, para poder me movimentar melhor enquanto eu pego as fagulhas no Index, porque se você for tentar pegar enquanto tá dentro da segunda habilidade, você não consegue. Como essa utilização do Wukong basicamente consiste em ficar spamando a segunda habilidade para se manter imune e manter o clone também imortal, a gente vai fazer uma build voltada para duração, para a gente ficar o máximo de tempo possível dentro da nuvem e um pouco de eficiência também. Vale ressaltar que nesse caso, se você quiser usar o foco de escola Zenurik para te fornecer energia, você pode, na verdade, seria o ideal aqui. Para eliminar inimigos, eu utilizei uma Convectrix, já que ela tem muita munição e bastante chance de status, o que possibilita fazer uma build focada em Igneo para a gente poder escalonar o dano no inimigo, já que quanto mais tempo na missão a gente fica, maior é o nível dele. E a ideia por trás desse método basicamente consiste nisso mesmo. Enquanto você tá de costas manipulando o spawn e o seu clone matando os inimigos, os espectros vão coletar os pontos, as fagulhas, como preferirem, e entregar no objetivo. Mas acaba que esse é um dos problemas desse método. A IA não sabe priorizar muito bem as tarefas. Acaba que ela não consegue se decidir se ela mata inimigo ou se ela entrega os pontos, o que te obriga a pegar a fagulha também quando muitas delas começam a se acumular. Num geral, todos têm um desempenho parecido, com exceção aqui do espectro do Wukong, que não entrega nenhuma. Você não vai querer ele no seu squad. Enfim, dentro de 1 hora nesse farm eu consegui fazer 11 rodadas, totalizando aí 5 milhões e meio de créditos em 1 hora. Sinceramente, não é muito, acaba que não vale tanto a pena assim, pelo menos não mais. Porém, é possível, entre aspas aqui, incentivar a IA a aumentar consideravelmente a velocidade de rodadas feitas em 1 hora. Porque agora, ao invés da gente ficar parado no spawn, que tal a gente avançar um pouco até o spawn deles? Mais precisamente à esquerda, bem no comecinho do corredor que fica de frente para o spawn deles. Assim, os inimigos vão spawnar sempre à sua direita, um pouquinho mais à frente. Esse método, além de ser muito mais rápido, também é muito mais abrangente em relação ao Warframe utilizado. Eu utilizei um Lavos, já que ele não precisa de energia para usar as habilidades e também pode imbuir efeito de status nas armas usando o modo de ampliação Valence Formation. Inclusive, nesse método aqui, como a gente vai ficar de frente para os inimigos, caso eles acertem a gente pode utilizar aqui o foco de escola Vazarim, porque a primeira habilidade meio que cria um pequeno escudo ali na sua frente, tirando o fato também de você poder ficar imune com ela. Mas, como eu disse, isso não necessariamente é uma regra. Você pode também, por exemplo, utilizar um Volt, usando o escudo dele para se proteger enquanto continua matando inimigos.
Enfim, o tipo de arma recomendada aqui é uma Glaive, mais precisamente uma Falcor que segue inimigos próximos ou uma Chores que tem um raio de explosão maior. Visto que elas forçam o elétrico, você também pode usar Melee Influence para atingi-los numa área ainda maior, te dando mais facilidade ainda. E o mais interessante é que essas duas Glaives são muito acessíveis para todos os jogadores do jogo. E dentro de 1 hora aqui nesse método eu consegui fazer 15 rodadas, totalizando 7 milhões e meio de crédito, 2 milhões a mais do que um método anterior no Index. O próximo da lista é o farm da Profit Taker. Esse farm por si só exige bastante prática e um equipamento bem buildado, já que para destruir os escudos dela a gente precisa de vários tipos de dano elemental e físicos diferentes. É claro que a gente também precisa de uma arte-arma para causar dano nas pernas dela. Daqui em diante, todos os métodos serão com croma, porque com a sua quarta habilidade é possível dobrar os créditos que você coleta quando você está dentro do raio de 10 metros dessa habilidade. Infelizmente, esse raio não aumenta com mods de alcance, então é importante você se atentar em ficar perto do dragão. A build do Chroma será voltada para sobrevivência com vida e armadura, enquanto a gente usa a habilidade do Volt via Helminth, já que com o mod de ampliação dessa habilidade, você consegue aumentar não só o seu dano, mas também imbuir dano elétrico em todas as armas equipadas. De primária, você vai querer utilizar uma Curva Ogres com o mod dela Nightwatch na Palm para você poder destruir os pilos que ela lança pelo mapa sem você precisar ficar entrando na bolha que protege eles. De secundária, eu tô usando uma Tenet Diplus buildada para dano viral, magnético, radioativo e ígneo. De melee, eu recomendaria aqui uma Zal, aquelas armas que você monta insetos. Existem várias combinações funcionais aqui, eu não vou entrar em mérito de qual é melhor que qual, eu mesmo não fiz especificamente para Profit Taker, eu simplesmente buildei e trouxe. O motivo de usar uma Zal é por conta do arcano Exode que te permite arremessar ela, e você pode fazer isso bem rápido, enquanto atira com a secundária. Eu utilizei ela buildada com dano gasoso, glacial, radioativo e magnético. A minha Zal tem dano viral porque eu usei uma peça chamada Plague Queer, que vem no evento Praga Estelar. Esse evento não tá no jogo atualmente, então você não vai conseguir essa peça. Porém, como eu tô utilizando o viral na secundária, você não precisa dessa peça na sua Zal. Na verdade, não vai fazer diferença, porque é só você causar dano mesmo com a secundária. De companheiro, o ideal aqui é você usar Kubrou ou Kavat, para você poder utilizar o mod Prosperous Retriever. Esse mod acaba dobrando, tendo chance de dobrar os créditos que você acaba adquirindo na run. Você também pode usar um Crewmate utilizando uma Kuvazar buildada para dano tóxico e explosivo para te ajudar a causar dano na beneficiária se esses elementos aparecerem. Mas calma que não é obrigatório, se você não tem como fazer isso, você pode puxar o seu operador e dar um disparo na beneficiária que o elemento dela troca, e você pode continuar causando dano normalmente. E esse método é até bem simples, na verdade. Você vai entrar na missão, voar até ela, usar a habilidade do Chroma, a terceira habilidade, e a habilidade do Volt. Lembrando que o ideal é você manter sempre essas habilidades ligadas, principalmente a terceira habilidade do Chroma. Se você acabar não reconjurando ela antes dela acabar o tempo, você perde todo o buff acumulado. Então, o ideal é sempre que tiver faltando pelo menos ali uns 5 segundos, você reutilizar essa habilidade para não perder todo o aumento de dano base que você acabou acumulando. Enfim, depois de ter ligado as habilidades, você vai causar dano nela com as suas armas. Lembre-se sempre de pelo menos dar um tiro ali em um grupo de inimigos com a sua Kuva Ogres para acumular o dano base da terceira habilidade. Depois que você causou dano nos escudos, você pega a sua arte-arma, atira nas 4 pernas dela até destruir e depois atira nela. Depois disso, você vai puxar a sua Artwing, porque ela vai jogar coisas pelo mapa, aquelas pylos que eu falei. O que você vai fazer é simples, dar um disparo de Kuva Ogres na bolha mesmo. Tudo que você vai precisar fazer é esperar o Nightwatch na palm da Kuva Ogres destruir o pylo que tá dentro da bolha. E depois que você destruí-los, tudo que você vai ter que fazer é ficar repetindo esses passos, não tem muito segredo. Você vai fazer isso até você de fato derrotar ela. E quando você conseguir finalmente acabar com toda a barra de vida dela, enquanto ela morre, você vai bem atrás dela, bem na beirola da bundinha, para você poder colocar a quarta habilidade do Chroma próximo àquele lugar. Ela vai dropar o crédito bem ali, então é muito importante você pegar o crédito enquanto tá dentro do raio da quarta habilidade.
E durante esse teste, cada missão foi concluída com uma média de 3 minutos. Tem gente que consegue fazer até mais rápido. E durante essa hora de farm, eu consegui 8 milhões e 200 mil mais ou menos. Uma quantia bem próxima ao segundo método utilizado no Index, mas ainda superior. Além também de outras coisas que você acaba farmando lá, como toroid e um pouco de título para você poder upar o seu rank. E agora vamos falar de cofres, o método mais recente, cronologicamente falando aqui, em Rulvânia, nas missões de caça ao Legácito. Nessas missões, surge um cofre que, ao ser aberto, te fornece 100 mil créditos, que podem ser multiplicados da mesma forma que a gente faz na Profit Taker, além também de você poder farmar arcanos e reputação tudo ao mesmo tempo. Você pode puxar essa missão direto da sua orbital sem a menor necessidade de ser no Steel Path. Porém, antes mesmo de começar, eu recomendo você olhar no mural do shopping, para ver se não tem a mesma missão de caça ao Legácito, porém com o objetivo secundário de encontrar esse cofre. Existem duas vantagens nesse contrato. A primeira é que o cofre já vem marcado, o que te poupa tempo de procura, e a segunda é que, por vezes, você tem um farm passivo de endo também. E ao entrar na missão, vamos direto interagir com o Calimos e seguir ele até o lugar em que ele vai querer ficar. Ali, chegando no lugar, você vai usar o seu crewmate para proteger o Calimos. Lembre-se de pedir para o seu crewmate ficar parado no local. Recomendo também usar uma Kuvazar aqui, porque ela tem muito dano. Depois disso, vamos em busca do cofre. Se ele não está marcado, você tem que procurar ele rápido. E para isso, a gente vai acabar utilizando uma Praedos, porque as suas evoluções encarnadas aumentam a sua velocidade de movimento num geral. Se possível, também você deve usar Amalgam Serration na sua primária. Isso porque a Amalgam Serration aumenta a velocidade de corrida do seu Warframe. A primária que você vai usar aqui, tanto faz, você decide. Na secundária, a gente também pode utilizar a Amalgam Barrier Diffusion, que aumenta a velocidade ali do rolamento, de esquiva, seguindo a mesma lógica da primária. Você pode usar a que você quiser. Quando você se aproxima do cofre, ele vai aparecer marcado na sua tela, e para você abrir, você precisa pegar uma chave que tem uma cor azul e faz um barulho bem característico. Mas, para facilitar tudo, você pode usar o suporte aéreo Orokin Eye, da Parallax, que marca todos os itens num raio de 150 metros. Lembrando que a chave sempre está num raio de 70 metros do cofre, então, tudo que passa dessa distância que está marcado na sua tela, você pode ignorar. No começo pode parecer um pouco estranho, um pouco confuso, mas não se preocupa, as chaves têm um spawn fixo já selecionado, dependendo de onde o cofre está, o que significa que conforme você for fazendo as runs, você vai decorando ali mais ou menos onde elas vão acabar spawnando. E agora, com a chave em mãos, você vai usar a quarta habilidade do Chroma em frente do cofre e abrir o cofre. Depois disso, é simples, é só terminar a missão. Então você volta até o Calimos, termina de ajudar ele, você pode também fazer com que o crewmate possa te seguir novamente e pronto, caçar o Legácito. Se você tem um crewmate com uma boa arma e um Kubrou com uma garra mediana, você já consegue matar o Legácito sem mesmo dar um disparo, os dois já vão dar conta. Depois disso, é só capturar ele e ir embora da missão. Esse método é bem rápido e bem simples, porém, na minha opinião, tem um pequeno, entre aspas, problema dentro dele, que pra mim é a dificuldade de você ativar o Prosperous Retriever, já que você tem uma chance de 18% de acabar dobrando o crédito que você pega do cofre. Enfim, uma hora farmando assim eu consegui cerca de 8 milhões e 600 mil créditos, um pouco mais do que a Profit Taker também, além dos arcanos que você acaba farmando indiretamente. Mas calma aí, deixa eu fazer uma perguntinha pra você que tá assistindo agora. Você já ouviu falar em nuke de crédito? Pois é, isso existe, na verdade existe faz muito tempo e eu vou abordar ele aqui no último método. Na verdade, a gente vai usar aqui a Secura Lecta, que multiplica o drop de crédito do inimigo quando ele morre. O bônus de crédito dela escalona com o nível da sua maestria. Até o nível 8, o multiplicador é de 2x. Após isso, cada nível de maestria aumenta esse multiplicador até um limite de 4x no nível 18. Então, o ideal aqui é você ter uma maestria nível 18 ou maior. Não se preocupa, se você não tem tanto também, não tem problema.
Porém, eu também não poderia deixar de mencionar o relato de alguns jogadores no fórum do jogo. Isso é, segundo esses jogadores, quando você passa do nível 30 de maestria, esse atributo único não funciona de forma correta. Você vira lendário 1, lendário 2, lendário 3, e esse atributo único entende que você, na verdade, é maestria 1, 2 ou 3, e assim vai indo, até o nível 8, por exemplo, até o nível que for. Eu, sinceramente, não sei a veracidade disso, porque eu não consigo testar isso. E o segredo dessa utilização aqui é justamente o gasoso. Isso porque é possível você ativar esse multiplicador de crédito várias vezes usando ele. A ideia é você juntar vários inimigos e acumular o máximo possível de nuvens gasosas ali naquele espaço. Assim, durante a animação de morte do inimigo, cada nuvem gasosa que ele tá dentro ativa o efeito de bônus de crédito da Sakura Lecta. Então é muito interessante aqui a gente infundir em Snare a habilidade da Cora no Chroma, para você poder juntar inimigos de forma rápida, mas o mais importante, sem você derrubar os inimigos. Você também pode usar e deve no seu Tenno o arcano Anomalia do Mago, para você poder puxar inimigos quando você usa a transferência do Operador para o seu Warframe. Na build da Lecta, é importantíssimo você tomar cuidado ao acrescentar dano. Não queremos matar os inimigos de forma rápida aqui. A ideia é fazer com que os mais fracos morram, enquanto os mais fortes aplicam bônus de crédito várias vezes com a nuvem gasosa. Então, Condition Overload para aumento de dano base e Melee Elementalist para aumentar o dano do efeito de status. Nível 2 aqui é muito mais do que suficiente. Se você sentir que o dano tá alto demais pro nível da missão que você tá fazendo, você pode remover o Elementalist, que vai ser uma ótima escolha. No arcano, a gente vai usar o Fortification. Isso porque a gente já fica vulnerável enquanto usa a quarta habilidade do Chroma, já que ela remove 50% de toda a nossa armadura. E também, acrescentar mais dano aqui atrapalharia. Melee Influence também não é uma boa opção porque você causa dano em uma área muito grande. E mesmo usando ele no nível 0, você acaba que atrapalha um pouco esse farm porque você proca muito dano com efeito de status. Então você mata os inimigos também mais rápido do que gostaria. Melee Vortex puxa inimigos de forma desordenada, então também não é uma boa opção aqui. E ao entrar na missão de sobrevivência, lembrando que esse método precisa ser no Steel Path, o ideal é você deixar a quarta habilidade do Chroma atrás de algum caixote ou em algum canto, por dois motivos. O primeiro é para protegê-lo, assim você não precisa ficar reconjurando o tempo todo, e também para que ele não fique empurrando inimigos para longe, porque quando eles chegam perto demais, esse dragão empurra todo mundo para muito longe, isso vai te atrapalhar muito. É muito importante ressaltar que o lugar que você vai ficar aqui também importa. Você vai precisar ficar em um lugar que seja de fácil acesso para os inimigos chegarem até você e também para você poder puxar eles sem com que eles fiquem presos ali em quinas ou em paredes. Então, nada de sala muito apertada, nada de sala com muita curva e nada de sala com vários andares, porque isso aqui atrapalha muito esse farm. E depois de você ter achado alguma sala e ter colocado a quarta habilidade do Chroma em algum lugar que você tenha julgado bom, você pode começar a farmar juntando inimigos, mantendo eles próximos tanto de você, tanto da quarta habilidade. Lembrando aqui mais uma vez que você tem que ficar dentro de 10 metros de distância da FJai. Então, se você tem dificuldade de dosar essa distância, você pode simplesmente marcar a habilidade. Assim, você vai ter sempre o tempo todo na sua tela um medidor para você saber se você está dentro do raio ou não. A ideia dessa utilização é você ficar acumulando inimigos enquanto dá alguns hits com a Sakura Lectra e junta mais alguns. Basicamente é um ciclo vicioso. Bateu um pouco com a Sakura Lectra, juntou mais inimigo. Bate mais um pouco, junta mais inimigo. E você vai ficar repetindo como se fosse um ciclo vicioso. Nada que uma boa prática não resolva, não é nada muito complicado. E como aqui a gente acaba dropando crédito o tempo todo, o Kubrou ou o Kavat consegue duplicar mais vezes, já que você tem mais chances de ativar um mod Prospectus Retriever, o que faz com que você também tenha muito mais aproveitamento do que nos outros métodos, que você ganhava muito crédito, porém de uma vez só. Basicamente, em uma hora farmando desse jeito, eu lucrei 12 milhões e 900 mil créditos. E, como eu disse no começo do vídeo, você pode conseguir muito mais se você estiver usando mais bônus do que eu. Enfim, basicamente, cada farm tem o seu pró e o seu contra. O Index é muito mais amigável para novos jogadores, já que você não precisa de nada extremamente
forte. Você pode, ali com uma build mediana, tirar um proveito também interessante da quantidade de rodadas que você faz ali por hora. E enquanto isso, a Profit Taker, você precisa de muito mais recursos, porém, em contrapartida, você consegue farmar um pouco mais de crédito e também outros itens, como Toroid e alguns títulos para você poder upar rank e comprar coisas nos comerciantes. E o interessante é que justamente quando a gente fala de praticidade e acessibilidade, os cofres de Rulvânia também têm presença, porque você não precisa de nada muito forte, muito bem buildado, para você tirar um proveito razoável, até porque a gente não farma no Steel Path. Então, enquanto isso, você pode tirar até um pouco mais de crédito do que na Profit Taker e ainda farmar Arcano e Reputação para poder comprar mais coisa nos NPCs de Rulvânia. O método de farm da Sicuralecta eu recomendaria só se você procura exclusivamente crédito. Na verdade, a única vantagem desse método é literalmente essa, crédito. Ele te dá muito mais crédito, porém não te dá outra coisa. Você não farma Endo, você não farma tanto Arcano, a não ser os Acólitos, você também não farma nada de reputação, por exemplo, a não ser as reputações das facções que você escolheu, obviamente. Enfim, cada método tem o seu propósito e cabe a você saber o que você tá precisando e qual método você vai utilizar. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto e é nóis!